Você já deve ter ouvido aquela frase de Nietzsche: quem tem um porquê, suporta qualquer como. E hoje em dia virou comum ver gente dizendo que você precisa dar um sentido para sua vida, que basta inventar um propósito, que tudo faz sentido. Mas será que foi isso mesmo que Nietzsche quis dizer? Ou será que, como já fizeram tantas vezes com ele, pegaram uma ideia profunda, ouviram pela metade e usaram como desculpa para fugir do vazio que ninguém quer encarar? A maior parte das pessoas não busca um propósito porque descobriu alguma verdade. Elas buscam porque sabem que se não tiverem um, tudo desaba. Não porque a vida exige sentido, mas porque o vazio apavora. Então elas se agarram à primeira ideia que parece firme e reconfortante. Repetem que tudo acontece por uma razão, que Deus tem um plano ou que cada um cria seu próprio significado. E vivem como se isso fosse uma resposta. Mas na maioria das vezes não é. É só um jeito elegante de não enlouquecer. Porque se você precisa criar um sentido para aguentar viver, então você só está disfarçando o fato de que lá no fundo, você sente que não existe um sentido absoluto. E é aí que entra Viktor Frankl, que viveu tudo de ruim nos campos de concentração e percebeu que os prisioneiros que não encontravam sentido morriam mais rápido. Então ele escreveu Em Busca de Sentido, mostrando que a necessidade de um porquê é real, mas nunca disse que esse porquê precisa ser verdadeiro, só é preciso que funcione. E isso muda tudo, porque se o sentido for apenas um mecanismo de sobrevivência, ele pode muito bem ser uma mentira reconfortante. E o nosso cérebro aceita isso, porque a mente humana é capaz de transformar crença em um alívio real, que nem os soldados feridos na Segunda Guerra Mundial, que recebiam injeções sem morfina, só com soro, mas porque acreditavam que estavam sendo medicados, a dor simplesmente diminuía. O corpo reagia como se o remédio existisse, mesmo sem existir, porque às vezes acreditar já basta, e talvez o propósito funcione do mesmo jeito. É basicamente como uma morfina imaginária que mantém a dor sob controle, mesmo que não haja substância nenhuma ali. E é isso que Camus percebeu no mito de Sísifo, quando disse que o maior problema filosófico de todos é o suicídio. Porque se a vida não tem sentido, por que continuar? Mas em vez de tentar inventar um propósito, ele preferiu encarar o absurdo de frente, e disse que a resposta não é desistir, nem se enganar, mas resistir ao nada com consciência e aceitar o vazio sem fugir, o que a maioria hoje não faz. Porque hoje o absurdo foi substituído por frases de autoajuda, por promessas de sucesso, por conselhos de coaches que dizem para seguir o coração como se isso bastasse. Mas o coração também mente, só para não colapsar. E se não existir um Deus, se não houver um Criador, um plano, um fim último, então tudo isso, trabalho, família, conquistas, propósitos, pode ser só distração. Mas não importa quantas placas você coloque, se não existe estrada, você só está andando em círculos. E é por isso que tanta gente entra em crise, depois de conseguir tudo o que queria. Porque descobre que o diploma é só um papel, que o dinheiro até distrai, mas nunca calma, que o casamento é bonito, mas não tapa o buraco existencial. E que o tal do propósito que ela inventou não dá conta do vazio que sempre esteve ali. Era apenas uma desculpa bonita para não encarar o silêncio, porque o vazio nunca saiu. Ele só ficou ali, quieto, esperando a hora de voltar. E ele volta no meio da vitória, quando era para você estar feliz, mas sente um negócio estranho, como se tivesse esquecido alguma coisa. Mas não esqueceu, só percebeu que nada daquilo era resposta, que tudo foi só distração, que empilhar metas, sonhos, ideias não preenche, só ocupa espaço. E aí a pergunta muda, não é mais qual é o meu propósito, é por que eu preciso tanto ter um. E se essa pergunta te aperta no peito, talvez seja porque você já entendeu a resposta, mas ainda não quer olhar para ela. Quando você olha em volta e vê todo mundo tentando encaixar a vida em uma moldura, tentando fazer sentido do caos, percebe que a única coisa que todo mundo parece ter comum é essa busca incansável por significado, por propósito. E é engraçado que, mesmo sendo algo que ninguém consegue explicar direito, as pessoas se agarram à ideia de sentido, como se fosse a única coisa que ainda mantém elas de pé. Como se, ao perderem esse motivo, tudo desabasse. Só que na maioria das vezes, o que acontece é que elas estão criando um sentido do nada. É como construir um castelo de areia sem perceber que ele vai desmoronar na próxima onda. Isso é o que chamamos de auto-engano, o ato de criar uma narrativa que justifique o vazio. E a verdade é que essa narrativa, por mais que nos convença temporariamente, não resolve o problema essencial, porque o vazio sempre vai voltar. O buraco sempre vai estar lá, esperando e nos lembrando de que nada foi preenchido de fato. Mas como assim? Como que as pessoas podem se enganar, criando um sentido que não existe? A resposta é simples. O cérebro humano é um mestre em enganar a si mesmo. Se você tentar olhar o mundo de uma maneira completamente racional, vai perceber que tudo que existe é um jogo de ilusões que a nossa mente cria para se proteger do vazio e do desconforto.
O cérebro precisa preencher o vazio, e ele não consegue lidar com a ideia de que a vida é, de fato, vazia. Ele precisa de uma explicação para a dor, precisa de uma justificativa para o sofrimento, e se ele não encontrar uma, ele vai inventar uma história que faça mais sentido. Essa história pode ser a crença em um propósito, em um destino, em um Deus interior ou qualquer outra coisa que traga algum tipo de consolo. E esse consolo pode ser tão eficaz quanto uma injeção de morfina, porque é capaz de anestesiar a dor por um tempo. É o que Freud chamou de defesas do ego. Só que, se Deus não existir, se não houver um plano maior, toda essa estrutura de sentido que criamos para a nossa vida se torna uma fantasia, uma projeção nossa tentando dar significado àquilo que, no fundo, é um eterno abismo de indiferença. E você pode sentir isso no trabalho, na relação com os outros, nos relacionamentos e nas conquistas que você persegue sem parar. Sem Deus, os relacionamentos se tornam uma maneira de dar sentido à solidão. O casamento se torna uma válvula de escape para o medo da morte e da solidão eterna. As amizades se tornam um refúgio para a busca constante de quem realmente somos. Tudo isso é uma construção, uma maneira de escapar do absurdo da vida sem sentido, mas que, no fim, nunca vai nos preencher completamente. Porque se não há um significado real por trás dessas coisas, tudo que você está fazendo é correr atrás de algo que não existe. Agora a questão que fica é, por que alguém aceitaria essa ideia de que a vida não tem sentido? Por que a pessoa escolheria viver sem um propósito maior? E a resposta é que a maioria das pessoas nunca para questionar o que é realmente o sentido. Elas simplesmente pegam as crenças que a sociedade, a religião ou a cultura oferecem e aceitam. Elas se agarram a essas narrativas porque são fáceis de entender. Elas se sentem confortáveis nela, mesmo sabendo que não são verdades absolutas. Só que elas não entendem que ao abraçar essas falas, estão se aprisionando em uma mentira. O que as pessoas fazem é fugir do medo, da incerteza e do vazio. Mas esse é um dos maiores enganos que existe. Porque no fim das contas, a única coisa que você não pode fugir é da sua própria verdade. E aqui entra a grande sacada de Albert Camus. Ele não aceitou o absurdo da vida com rejeição, mas enfrentou. Ele entendeu que, se Deus não existir, o universo não tem um propósito. E isso não deve nos levar à desistência, mas sim à lucidez. Porque se não há sentido, então é covardia fingir que há. A verdadeira liberdade não está em inventar um propósito qualquer. Está em encarar o vazio com honestidade, sem mentiras e joguinhos de palavra. Camus não disse que a vida é sem valor. Ele disse que ela é absurda, e que é justamente por isso que a coragem está em viver mesmo assim, sem máscaras, sem promessas falsas e sem precisar se esconder atrás de um propósito fabricado só para suavizar a dor de existir. E é aí que entra o real desafio. Viver sem precisar inventar um sentido, mas ainda assim viver de forma plena. Isso não é fácil, mas é a única forma de encontrar a liberdade verdadeira. A liberdade não está na criação de um propósito qualquer, mas na aceitação do absurdo e na decisão consciente de viver a vida que você tem, mesmo sem um manual. Porque se a vida não tem sentido, então não adianta fingir que tem. A única forma de viver de verdade seria com a honestidade brutal de quem entende que nada é garantido e que tudo é finito. Por mais duro que isso soe, essa lucidez pode ser libertadora, não por te oferecer um consolo, mas por te libertar da mentira. Mas tudo isso que eu disse só faz sentido se Deus não existir. Se Deus existe, o cenário já muda. Mas vamos manter a linha de raciocínio porque, independente de sua crença, é uma reflexão honesta e válida. Se Deus não existe, então o universo não tem intenção nenhuma ao existir. Ele não quer nada de você. Ele não te fez por amor nem por acaso. Ele simplesmente aconteceu. Você nasceu da mesma forma que alguém tropeça, sem roteiro, sem missão e sem explicação. E se isso for verdade, se não há uma inteligência por trás da vida, então tudo o que você chama de sentido não passa de invenção. Não existe um sentido que você encontrou, mas um que você criou. E a diferença entre essas duas coisas é tudo. Porque quando alguém tem um sentido, ele está lá mesmo que você não saiba. Por exemplo, o livro tem o sentido que o autor deu. O filme tem o sentido que o diretor pensou. Mas é a vida. Se não há um autor, então não há intenção. E sem intenção não há direção. E, consequentemente, sem direção não há sentido. Sartre tentou dizer que isso nos liberta. Que se não há Deus, fomos livres para inventar o que quisermos. Mas isso é como ser jogado em alto mar e comemorar que agora você pode nadar para onde quiser. Ninguém fala da solidão, ninguém fala da vertigem que é existir sem um porquê. Porque se não existe um criador, então tudo que você ama, tudo que você sofre, tudo que você sacrifica é só um barulho cósmico. A dor de perder alguém é só química. O amor que você sente não é eterno. Sua luta por justiça, por paz ou por um mundo melhor é só um delírio coletivo sustentado por contratos sociais frágeis, que são quebrados assim que não é mais conveniente para alguém.
E ainda assim as pessoas continuam repetindo: a vida tem um sentido que você dá a ela. Mas isso é só outra forma de negar o vazio. Se eu digo que um homem é uma mulher, ele vira mulher? Se eu decido que a vida tem sentido, isso faz esse sentido ser real ou só me deixa mais confortável? É a mesma linha de raciocínio. Ambos exemplos são apenas mentiras para confortar alguém. O auto-engano tem seus truques. Ele pode até te dar alívio por um tempo, mas o abismo não desaparece porque você fechou os olhos. Em algum momento, você sente o vazio de novo, porque o silêncio de um universo sem Deus é perturbador. O que fazer com a dor de um pai que perdeu o filho? O que fazer com o grito de quem sofre sem culpa? Se não há um juiz, não há justiça. Se não há justiça, o mal vence quando é conveniente. E se tudo isso for verdade, então o bem que você faz não tem consequência além do aqui e agora. E isso, no fundo, nos machuca. O próprio Dostoiévski escreveu que, se Deus não existe, então tudo é permitido. E não é uma frase sobre moral, é sobre sentido. Se não existe um bem em si, se não existe um plano, um fim último, então tudo que você faz é movido por instinto, sobrevivência ou invenção emocional. Você age como se a vida importasse, mas racionalmente sabe que tudo caminha para a morte, esquecimento e pó. É cruel, mas é honesto. E é aqui que muita gente para, porque validar essa possibilidade exige coragem. Por isso, tantas pessoas se agarram a ideologias superficiais e frases de motivação. Porque é mais fácil acreditar em qualquer coisa do que aceitar que talvez nada tenha sido feito para você, nem para ninguém. Mas mesmo que essa ideia seja verdadeira, ela não te obriga a desistir. Ela só obriga a parar de fingir. Porque se não há um propósito real, tudo o que resta é viver com coragem de encarar o absurdo sem máscaras. Camus chamou isso de revolta. A revolta do homem que, mesmo sabendo que a vida não tem sentido, ainda assim escolhe continuar, não por esperança, mas por lucidez. E talvez esse seja o único gesto realmente humano possível em um mundo sem Deus: seguir em frente, sem respostas. Mas essa decisão, viver como se a vida tivesse sentido mesmo que não tenha, não muda o fato de que, se Deus não existe, o sentido também não. E todo o resto é só barulho contra o silêncio eterno do vazio. No fim, tudo se resume a isso. Ou a vida tem um sentido real, inscrito nela mesma porque foi criada com intenção, ou tudo que chamamos de sentido é só reflexo do medo que temos do abismo. E essa possibilidade assusta tanto que a maioria das pessoas prefere correr de volta para o conforto da ilusão. Criam propósitos, inventam missões, tudo para não encarar o vazio. Se for verdade que não existe sentido algum, então o mais honesto seria parar de fingir. Mas poucos estão dispostos a viver com esse peso. Poucos têm estômago para olhar para a própria vida e admitir que tudo pode não passar de um teatro. Mas se existir sentido, se no fundo de tudo houver um porquê, então ele não pode vir de dentro. Ele não pode ser inventado como quem escolhe uma fantasia no carnaval. Ele precisa estar lá mesmo quando você desiste, mesmo quando você erra e mesmo quando você não acredita. Porque se o sentido depende de você, ele nunca foi real. Só foi útil nos seus míseros 70 anos de vida. E essa é a diferença entre fé e delírio. Fé é acreditar que há um sentido maior, mesmo quando você não entende. Delírio é inventar um, só para conseguir dormir. E a maior tragédia talvez não seja viver sem sentido, mas passar a vida inteira achando que tinha um, quando na verdade não tinha nada. Então, antes de sair repetindo que você pode criar seu próprio sentido, se pergunte: isso é verdade ou é só um jeito bonito de tapar o vazio interior?